Bom, estamos começando aqui o nosso 180º encontro. O nosso amigo Vitor, muito atribulado nessa passagem aqui em terras tupiniquins, né, na terra de Macunaíma, e provavelmente deve entrar com algum atraso do trânsito, e a gente espera que não tenhamos nenhum problema aí, nenhuma colisão, como já aconteceu no passado aqui numa das nossas gravações para aqueles três ou quatro que nos acompanham há mais tempo. Bom, hoje nós temos uma agenda interessante. Quero deixar aqui fazer um disclaimer aqui, né? Que cada participante é responsável pela imagem de fundo que usa, né? Esse canal ele não tem responsabilidade. As opiniões aqui veiculadas são dos participantes, assim como as imagens compartilhadas, né? Eu vou começar pelo meu xará, que pelo tamanho da bomba deve estar numa tabela lascada, né? Talvez esteja vamos dizer assim, alegre e com a sua criatividade a toda. Xará, o Lula deu uma entrevista no UOL, né? Não foi uma entrevista desconfortável, era um entrevistador cordial, mas ainda assim parece que ele foi bem no que disse, pelo menos aos olhos das pessoas em geral, dos seus simpatizantes, da sua própria performance, ainda que, tendo dito o que disse, trouxe um certo nervosismo para o mercado, né? O mercado que já não vem num cenário, considerando o cenário global, num momento bom, ele conseguiu espalhar, como é que eu posso dizer isso de uma maneira delicada, né? Imaginemos que tem ali um montinho de dejetos fisiológicos, e é como se ele sentasse em cima e espalhasse aquilo. Como é que foi o Lula no UOL? Eu assisti depois em velocidade 1,5, né? No YouTube. Também é filho de Deus, né? Exato. Afinal, foi 1h20 de entrevista, não foi fácil, não. E ele, assim, achei ele bem, até comentei isso no grupo, né? Uma desenvoltura, Gerando até pela. um pouco de divergência, que se diga, né? Pois é, diz que alguns insinuaram que ele pode estar sob efeito de remédios, enfim. Mas o fato é que eu achei, de maneira geral, bastante desenvolto. Os primeiros 20 minutos só foram sobre economia, e, na verdade, ele já começa, a primeira pergunta, já a zé do mercado, né? Que é a falta de total consciência sobre o problema fiscal do Brasil, né? Então, esse foi o problema da entrevista do ponto de vista dos mercados, né? Quando se coloca em dúvida a necessidade de se fazer algum corte de gastos. Então, enfim, no final do dia, como tudo passa, deve passar por ele, né? Por mais que o Haddad tente fazer um certo teatro lá com a Simone Tebet, que então vão estudar, tal. No final, eu acho que acaba é difícil de separar o que ele fala para o público, o que ele de fato vai fazer depois, né? Eu acho que o mercado já devia estar um pouco acostumado com isso, talvez tenha exagerado um pouco. Foi um dia ruim para os mercados, então acabou confundindo uma coisa com a outra. E não é nenhuma novidade, isso aí ele já vem falando, ele já fala desde o início do mandato. Enfim, realmente eu não consigo entender quem ainda se surpreende com isso. Mas Falou tem, mas coisas. tem, mas tem quem se surpreende com ele. Não, A é gente assim, sabe. você sempre fica naquela esperança de que alguma hora vai ressurgir o Lula pragmático, né? Poxa, agora, com o dólar a cinco e Agora vem, agora cinquenta vai. agora ele vai, né? Porque afinal, pô, com o dólar 5,50, né? Com o Banco Central parando de cair a taxa de juros a 10,5, né? Que era um incremento muito mais alto do que se imaginava, enfim. Agora, eu acho que vai cair a ficha de que chegou a hora dele vestir o figurino do Lula pragmático e, pelo jeito, ainda não. Talvez tenha que chegar a um dólar a uns R$ 6, tal, aí quem sabe. Se a gente está esperando que isso aconteça, é melhor esperar fora do mercado, né? Eu acho que é isso que o pessoal está pensando também na hora de vender. Falou, enfim, questão do Banco Central, que o Banco Central tinha que também olhar o crescimento, coisas que não são novidade, nada é novidade. Agora, tendo dito tudo isso, né, só da parte de economia, o resto, assim,
eu não vou nem comentar, coleção de mistificações e fakes, enfim, não vale nem a pena comentar. Tendo de tudo isso, ele assinou o decreto que coloca a meta de inflação em 3% para sempre, né? Em princípio, até ele mudar de ideia, mas enfim, pelo menos não tem no horizonte aí Para sempre uma até o data, próximo, né? para sempre até o próximo semestre. Para sempre até a hora que ele ir cansar da brincadeira. Mas pelo menos não tem uma data, porque eu acho que isso é importante, né? Porque normalmente junho de cada ano tem a reunião do CMN que vai ser estabelecida a meta de inflação para daqui a 3 anos. Então ficava sempre aquela tensão, ano passado foi isso, né? Aquela Sim. tensão, se vai mudar, se não vai mudar, tal. Agora não tem mais, que é 3% até a hora, enfim, ele pode decidir a hora que ele quiser, não tem, né? Sempre 3 anos adiante. Era que nem o teto de Então, gastos, né? Até é, uma emenda até o dia que. Bom, vamos acabar com esse negócio aí, vai. exatamente. Eu acho que no caso da meta de inflação é um pouco mais parecer um pouco mais sólido, mas enfim. Então, o Lula pragmático apareceu aqui na questão da meta de inflação, é como tinha aparecido já no ano passado. Enfim, foi isso. Esse foi o. E ele está aparecendo, hoje eu já vi na TV, ele de novo em outra rádio, de algum Itatiaia. lugar, Itatiaia, enfim, ele está Eu agora assisti numa inteiro. agenda. Você Bom, pode até nos adiantar o que você viu, então né? vou Porque não deve ter sido aproveitar muito aí, diferente. vou aproveitar o gancho e o Marcelo fez um comentário aí abordando, chamando atenção para o aspecto econômico, que ainda que não tenha sido nenhuma novidade, é uma fala que traz mais volatilidade para o mercado. E um mercado que já está num cenário complexo, considerado o panorama global. E você, Nora, assim, na sua percepção de jornalista, como é que acha que foram essas duas entrevistas, como elas foram conduzidas e o que você achou da performance do Lula? Então, eu acho que, bom, a parte econômica, concordo com o Guterman, foram, assim, obviedades e coisas, bom, fora o nonsense, né, mas enfim, não vou, o Guterman tem muito mais autoridade do que eu para falar disso, mas eu concordo com o que ele disse. O que que eu vejo agora? Eu acho que nós estamos num plano de comunicação, tá, novo, diferente e ferrado. Assim, a Janja já não está aparecendo mais, o Lula está com uma outra agenda, é até a impressão que eu tenho é que assim, até fisicamente eles estão um pouco diferentes, eles estão um pouco, ah, de certa forma, eu não diria mais amigável, mas assim, um pouco mais, talvez palatável Sério, para quem. Oi? é mais formal, mais sério. Isso, exatamente, tá? Um pouco mais, de certa forma, vai, deixa eu tentar achar a palavra, diria anódino, talvez, no sentido de que está assim, mais camaleão, mas tentando, sabe, ficar bem com um lado, com o outro. Aí teve essa declaração de que o Supremo não deveria se meter nas atribuições do legislativo e blá, blá, blá. Eu estou vendo assim um plano, tá, de contingenciamento, tá? Ah, tá bem estruturado, tá indo bem. Então faz aquelas entrevistas com mídias amigas, com aquelas perguntas já combinadas, tá? Tudo positivo, nada de improviso, assim, nas entrevistas, num ambiente controlado. Eu tô vendo um plano de comunicação como fazia tempo que eu não via. Eu acho que de repente eles acharam que o problema era a falta de comunicação mesmo. Não sei. Mas tá melhor, tá? Desse ponto de vista, tá melhor. Não estou julgando o conteúdo, não é isso, tá? Só meramente como comunicação. Alguma outra pessoa assumiu as rédeas disso, tá? E tem outra pessoa que está dizendo o que tem que ser feito e o que não tem que ser feito, tá? E não sei quem é. Não sei. Mas eu estou intuindo alguma coisa assim, alguém menos PT raiz e mais pragmático, tá? Eu até tô curiosa para saber. Mas é o que eu estou vendo, tá? Não ouvi absolutamente nada nesse sentido, tá? Mas para mim está muito, muito nítido isso. E aí, Márcio, qual é a sua impressão? Geralmente esse tipo de medida
se toma quando o caldo está dando uma entornada, né? Então, assim, a Janja era uma geradora de desgaste para a imagem. Eu acho que ela trazia mais, fazia do governo mais alvo do que colaborava. E essas falas intempestivas do Lula, acho que vinham gerando um desgaste, ainda que na parte econômica seguiu gerando desgaste. Mas como é que você vê isso? Você concorda com a Nora que existe aí um processo em curso de tentar recuperar um pouco a, a comunicação do governo e, por tabela, a popularidade do Lula, que ainda que as pesquisas não mostrassem com tanta clareza, a gente sente que vem se deteriorando? Olha, bom, eu vou fazer um exercício de tudologia aqui, porque É eu para isso que nós não vi somos nenhuma, É não para vi isso que Contamos nós nenhuma com das somos, isso. entrevistas, é não para vi as isso é entrevistas para isso que nós somos aqui. muito bem Isso, pagos. É exatamente. por conta disso que o nosso canal tem milhões de visualizações, o que gera uma monetização, e por isso Absurdo. que as nossas contas offshore estão recheadas de dólares, exatamente por essa nossa distinção quanto tudólogos. Ah, porque eu não vi nenhuma das entrevistas dele, li o que o Guterman escreveu e acho que é muito melhor ler o que o Guterman escreveu do que ouvir o Lula. Pelo menos você não tem o desgaste de ouvir o Lula. E isso que a Nora falou é exatamente aquele negócio. Já que o conteúdo não tem como resolver, né, a gente tenta resolver a embalagem, né? Vamos trocar a embalagem, né? O conteúdo é a mesma porcaria de sempre, né? E não vai ser aos 80 anos que o Lula vai aprender economia, que vai aprender que vai. Agora, eu estou curioso, essa curiosidade que a Nora levantou, eu também tenho quem é que botou a sineta no pescoço do gato, né? Porque alguém convenceu o Lula de alguma coisa é meio complicado, né? E isso, né? Eu sou o cara que tem a idade mais próxima do Lula aqui. Quanto mais velho a gente fica, pior. Normalmente é pior. O velho é muito mais teimoso, né? Então, agora, é aquela coisa, né? A gente falou sobre isso. O pessoal de marketing do PT comemorou porque o Boulos ganhou alguns fios brancos na barba. Olha só o nível de política que se pratica Pô, nesse então país. então eu tô com a bola toda, hein, do Xará, hein? Mas você nunca invadiu nada, né? Pelo É. amor de Deus. Pois é, né? Você não tem fama de invasor de prédio nem nada. Pois é, então o que acontece é o seguinte: eles ainda estão, né? Já que o Lula não vai aprender economia, já que o Lula vai continuar falando as mesmas merdas de sempre, já que tem um grupinho aí que tem aquela atitude com relação ao Lula, né? Do corno velho, né? Pode contar a historinha do corno velho, né? Pode. Aquela história de sujeito que é, era próspero, a esposa dele morreu, ele casou com uma menina mais nova, né? E todo mundo disse que a menina chifrava ele, né? E ele disse que não, não sei quem, aquela coisa. Aí um dia encheram tanto o saco dele que contratou um detetive. Isso é antigo, lá dos tempos, né? Aí o detetive veio, olha, eu tenho uma notícia ruim para o senhor. O que que aconteceu? O senhor saiu de casa hoje de manhã, 20 minutos depois passou um rapaz de carro, pegou a sua esposa, saíram no carro, eu saí atrás, e aí eles entraram no motel. E aí? Bom, eu não sei, eu não ia entrar no motel atrás dele, aí ele diz, essa dúvida é que me mata, né? Então, tem essa dúvida, o cara tem dúvida se o Lula estava envolvido em alguma coisa. O cara, né, tem uma paixão incontrolável, né, e que atinge diversos níveis. Eu tenho colegas meus que pensam assim, né, todo mundo está errado, menos o Lula. E aí o que ele fala para esse cara também não tem a menor importância, né, porque é, é como a religião do Maradona lá na Argentina, né? O Lula é Deus e pronto, né? Não interessa, ele pode falar a merda que quiser. Então, eles estão tentando fazer isso. Até que ponto isso vai funcionar, eu não sei. Agora, quem conseguiu convencer o Lula que ele tinha que fazer alguma coisa diferente, ele que, né? Ele acha que é Deus também, né? Ele acha que nada do que ele faz está errado. Mas, enfim, essa coisa. Ele vai continuar falando as besteiras dele, a vida, né, a economia, embora ainda esteja num nível legal, continua deteriorando e, sei lá, não sei, eu acho que
recuperar, ele não recupera mais nada. Ele está tentando ser agradável, né? Ser um pouquinho mais agradável. Eu não sei, vocês que viram entre ele falou no Bolsonaro alguma vez? Não, ele falou um negócio. Então, olha só, ele falou assim, Sakamoto, você sabe, nós não falamos mal dos governos anteriores. Nunca Puxa, Ele falou criticamos. assim. Não Ele criticamos. falou assim, para no segundo seguinte falar mal do governo anterior. Sim. não, Esse cara, assim, ele é um gênio. Ele consegue, sem tremer o semblante, mentir e depois, e ainda por cima, dizer o que ele falou, demonstrar o que ele falou anteriormente, que era uma mentira, impressionante. É como todo bom vigarista, né? Lula, você Um queria portento. complementar alguma coisa. Oi? tá. Você levantou a mão, Sim, parece que queria sim, complementar. sim, sim. Não, porque o Márcio estava dizendo que ele não sabia quem conseguiu convencer o Lula a mudar de atitude, assim. Olha, não duvide dos poderes de certas substâncias químicas, tá? Eu Bom, acho que alguma coisa. Será que Brincadeira, o tá? Lula está tomando floral? Floral de barro, óleo de lavanda, alguma coisa, não sei. Vamos ver quanto dura também, né? exatamente. Bom, Mas, eu concordo com a Nora, deve estar havendo, sem dúvida nenhuma, a detecção de que a comunicação. É porque o Brasil tem um fenômeno interessante, né? A avaliação do governo e a avaliação do presidente. Provavelmente eles já devem ter pesquisas internas mostrando que é preciso melhorar essa comunicação, que a margem, né, entre a popularidade, entre quem aprova e quem desaprova é cada vez mais estreita, e que a Janja provavelmente não está chamando, a conta não fecha positivamente para a exposição dela. Ao que consta, a figura dela não era só uma figura que chamava atenção através das mídias, ela parece interferir bastante no governo, ou pelo menos interferia, e talvez aí o Lula tenha dado uma enquadrada nela também nesse sentido, talvez por conta disso não está aparecendo tanto. O fato é que, assim, o Lula falar mais, talvez consiga melhorar a comunicação, mas o fato é que o Lula falar mais também e muitas das vezes ele fala de improviso, aumenta substancialmente a capacidade dele de falar bobagens também. Na própria entrevista do Sakamoto, ainda que de certa maneira num ambiente agradável, num entrevistador, que hoje a gente tem boa parte da imprensa trabalhando como assessoria, né? A gente vê o caso da Tia, é, do Noblar, daquela senhora lá da Globo, que aliás fizeram uma montagem sensacional essa semana, né? Sobre as queimadas, né? De 19 agora, que quando era o Bolsonaro, a culpa era do Bolsonaro, e agora a culpa é do El Ninho. É culpa de qualquer um, menos do Lula. Mas o fato é que quando o Lula fala e traz incerteza para o mercado, e o dólar sobe, eu vejo às vezes algumas pessoas ingênuas falando assim, ah, não tem o dólar que se dane. A bolsa caiu, que se dane, não tem ação. Só que essas pessoas não sabem, né, que quando a bolsa cai é porque a percepção do investidor em relação ao valor dos ativos brasileiros está caindo. Quando o dólar sobe, também sobe os produtos que são importados, como por exemplo o trigo, sobe o pãozinho e sobe a inflação, né? E nada impacta mais a população mais humilde que o preço dos alimentos. Não por acaso o IPCA, né, basicamente um índice de inflação composto aí, Xará me corrija, mas numa ordem de grandeza aí de uns 70%, né, de alimentos, né? Então, a sensação que eu tenho é que talvez a melhor estratégia de comunicação do governo fosse o Lula parar de falar, né? Quanto menos ele falasse, talvez fosse melhor. Mas aí deixaria de ser o Lula, né? não, e aí o problema é que os outros assumem o lugar dele. Aí sairia, imagina a Glaze Hoffmann ocupando espaço e tudo, porque tem todas essas disputas internas dentro do PT, né? Então, aí também seria um outro problema. Você troca um problema por outro, né? Não ajuda muito isso. Bom, vamos avançar então. Eu não tenho como não começar pelo Xará, até porque já deu uma sugestão que talvez fique para a próxima semana, mas eu achei sensacional, que é o Gilmar Palusa, né? E realmente o ministro Gilmar Mendes, sempre que passa pelo Brasil, deixa um rastro, né? Sempre que ele está por aqui, não é sempre, mas sempre que ele está por aqui, ele repercute bem. Talvez a gente não consiga falar do Gilmar Palusa, será que quem sabe fica para a próxima semana, mas não tem como ficar uma semana no Brasil e não falar do STF, né? O STF que definitivamente
assumiu o papel de legislador no Brasil. E por incrível que pareça, nós tivemos essa semana até uma fala pesada do ministro Fux na leitura do seu voto, né? Dizendo que os juízes não foram eleitos e tal. Eu acho que estão querendo, posso estar enganado, criar uma posiçãozinha de mentirinha para a gente acreditar, né? Daquele joguinho de cena, tudo combinadinho. O Lula critica o STF, né? O ministro Fux diz que não foram eleitos, mas no final não muda porcaria nenhuma. Mas o Eu fato, tira bom e eu tira mal. exatamente. Daqui a pouco eles já vão criar uma oposição para chamar de minha, que nem o PSDB, né? Que oposição, tipo briga de primo, né? Se vier alguém de fora, a gente se junta. Mas eu vou atendendo aqui a sugestão do Márcio, e um tema da semana, o STF regulamentou, especificou as condições aí, determinando o que que é porte, o que não é. E é um tema importante, vamos falar aqui. E aí, Márcio? A gente vai apertar, mas não vai acender agora, mas o que que você achou aí da decisão do STF? Aliás, a imagem do Xará hoje está impagável. Olha, nós vivemos realmente no reino de Nárnia, né? Nós vivemos em algum país que não existe, algum lugar do mundo. Porque, cara, assim, o dia que os historiadores do futuro, daqui a alguns séculos, né, se debruçarem, porque como é que você regulamenta o porte e o uso do produto que é proibido vender? É um negócio espetacular. É um negócio assim fantástico. É nonsense levado às últimas consequências. O que que acontece, né? Eu acho o seguinte, né? Minha avó lá de Santa Maria já dizia, ou é calça de veludo ou é bunda de fora. Ou você legaliza tudo, e eu acho que talvez seja uma boa, legaliza tudo. Ou então você faz igual Singapura. Sabe? Você for pego com qualquer quantidade de substância, você é condenado à morte. Ponto. Agora, essa situação, por quê? Eu me lembro, algum tempo atrás, um dos caras que eu mais admiro nesse país é o Nelson Mota. Agora o Gilberto Gil assumiu a mesma coisa, né? Sabe? Nelson Mota disse que fumou maconha há 35 anos, não sei o quê. O Gil já disse que fumou maconha há 40 e tantos anos. Tá bom, é problema deles, problema dele. Aí você faz uma conta, sei lá eu, essa maconha não é gratuita. Ele não ganha essa maconha, né? Ou não tem o Bolsa Maconha ainda, quem sabe seja uma ideia, né? Mas o cara paga. Então, se você fizer uma conta, vamos dizer que ele gasta, sei lá, R$ 10 por dia de maconha, R$ 3.650 por ano, multiplica, enfim. Você chega à conclusão que ele já entregou para os traficantes, né? Porque quem é que vende maconha? É o traficante. Então, ele já entregou para o crime organizado, o vovô Gil, aquele cara legal, super talentoso, super bacana, ele já entregou para o crime organizado dinheiro suficiente para comprar uma meia dúzia de AR-15, só ele, tá? Então, é um nonsense completo, é um negócio absurdo. Agora, vai haver uma explosão do consumo? Eu acho que não. Eu tenho para mim que não. Isso não. Porque quem usa, pode ser uma percepção minha errada, tá? Eu acho que quem usa, quem não usa não vai. Ah, agora que pode usar, talvez, no primeiro momento, até talvez haja isso. Agora, que é um negócio totalmente absurdo, do ponto de vista lógico, me parece um negócio totalmente absurdo, né? É, não sei, eu não consigo. Rola a bola para os colegas, quero a opinião de vocês. A minha é E, que a, isso é um absurdo completo. e aí, Nora, você ficou feliz com a medida? Ela te atinge, não atinge? Você vai Para mim, pedir via Uber? Você vai na biqueira? Como é que vai fazer? para mim não faz a menor diferença. Não faz e nunca fez. Engraçado, apesar de eu ter feito jornalismo e noturno na Casper Libero, nunca fumei maconha. Não tem. Sério, eu acho que era a única, né? Aliás, provavelmente era a única. Mas não, é o tipo da coisa que, olha, nunca me atraiu. Da mesma forma que eu também nunca quis ter um elefante na minha casa como mascote. Sabe aquelas coisas que não passam pela sua cabeça? Eu não sei. Eu prefiro todos os meus neurônios intactos, as minhas sinapses ah, lúcidas, né? Não sei. Da mesma forma também, eu nunca fiquei bêbada. Então, eu sou um exemplo assim. Fiquei alegrinha, tá? Duas vezes. Uma eu fui cortar o cabelo.
o que não é tão ruim assim, poderia ter feito uma tatuagem, né? Aí sim eu ia me arrepender. Mas não, sério. Mas, assim, eu me lembro perfeitamente de tudo, etc, etc, né? Não foi, foi alegrinha só, exclusivamente. Mas eu não, mas eu também eu tenho dificuldade em entender como é que você faz com que seja uma questão administrativa, que tem uma punição administrativa, quem importa ou consome, e é um crime vender. Eu não consigo entender. Eu até fiz uma analogia hoje com as armas. Se você fizer isso com as armas, aí você percebe como o negócio é nonsense. Você, vamos supor, você proíbe a venda, mas você autoriza o sujeito a portar uma arma e a usar. Para mim, a conta não fecha. Claro que isso daí é um extremo, tá? A questão da arma é só uma questão didática, tá? Não consigo entender como é que isso, inclusive, como que se sustenta juridicamente, tá? Não sei o que vai acontecer daqui para frente com isso. Tá? E, de qualquer forma, é óbvio que é uma interferência no legislativo. Vamos ver como é que eles aceitam isso. Não consigo entender. E outra, e também não consigo entender esse argumento de que, como o legislativo não se manifesta, nós tivemos que nos manifestar. Não, tem milhares e milhares de processos empoeirando no STF. Julga esses daí, tá? Antes de se meter nas competências dos outros, né? Não consigo. Aliás, essa foi ótima, né? Essa de dizer que o Supremo só se manifesta quando ele é em estado. Gente, coisa mais combinada do que aqueles escritórios de advocacia, sabe? Assim, ó, tipo, não, nós vamos provocar o Supremo. Nossa, que surpresa, ninguém pensou nisso, né? Então, é uma piada, os ministros dizerem assim que eles só se manifestam porque eles são provocados, né? Mas, enfim. Xará, estou curiosíssimo, considerada a sua imagem de fundo, né, e o que denota a relevância que você deu ao tema, eu estou curiosíssimo. É, você como é que faz que nem o Clinton, fumou e não tragou? Mas brincadeiras à parte, eu quero saber assim, o que que você achou da decisão do Supremo? A minha imagem de fundo é só uma homenagem à decisão, porque afinal agora temos portadores oficiais, né? Porque antes dependia da boa vontade da autoridade policial. Agora não. Agora nós temos um iFood oficial de maconha. Até Exatamente. 40 gramas, você está garantido, independentemente da avaliação do policial. Ajudou a vida, Enfim, né, moça? acho que o editorial do Estadão hoje resume bem o problema, né? Porque até não tinha ideia desse histórico, e eles recontam, né, a história desse processo, porque essa lei é de 2006 e a lei das drogas, né, determinou que há uma diferença entre usuário e traficante, e que o usuário não deve ser punido que nem o traficante. Isso é uma lei de 2006. Ponto. A questão é que a lei não define, e o STF foi provocado para dizer se esta lei era constitucional ou não. Então era isso. Você tem que dizer, olha, faz sentido, à luz da Constituição, distinguir usuário de traficante na lei penal? Essa era a resposta. O que aconteceu foi que o STF extrapolou da sua competência. Falou assim, não só é constitucional, como eu vou determinar quem é traficante e quem é portador, quem é usuário. E vou determinar um número. Até faço uma brincadeira no meu post hoje, podia ser 42, né? Que é o segredo da vida, do universo e tudo mais. Né? Determinaram 40 gramas. Por que não 30? Por que não 35? Por que não 50? Qual é o fundamento desse negócio? E mais, vai estar escrito aonde? Que lei que vai estar escrito isso? Porque você é obrigado a seguir a lei. Cadê a lei? O STF não faz lei, né? Qual é o número da lei onde está determinado os 40 gramas? Está escrito em lugar nenhum. É uma invenção, né? Enfim, mais do que... Porque, veja,
eu até entendo, de boas intenções o inferno está cheio, né? Então a boa intenção é que, na verdade, a autoridade policial prende mais pretos do que brancos quando acha alguém com maconha. Então, a mesma quantidade, um branco rico é usuário e o preto pobre é traficante. O que, infelizmente, normalmente é verdade, infelizmente, porque efetivamente você tem uma divisão racial do ponto de vista de renda do país. Os pretos são mais pobres do que os brancos, na média. Isso é verdade. E, portanto, eles tendem mais a praticar o tráfico para sobreviver, né? O pequeno traficante. Então, é natural é natural, enfim. Acontece exatamente isso. E agora o policial vai ficar de mãos atadas para prender o pequeno traficante. Ok, é uma escolha, né? Bom, tá bom. Então, na verdade, liberou o tráfico. Esse que é o ponto. Né? Não é que Exatamente. liberou, não é que E- liberou Exatamente isso. o uso, liberou o tráfico de drogas. Exatamente isso. A autoridade policial na ponta, exposta à realidade, diante dos acontecimentos, tem toda a capacidade técnica de determinar, dentro do bom senso, quem é que está portando para consumo próprio e quem é que está fazendo comércio aviãozinho. Então, agora, o que que o Supremo Tribunal Federal falou? Você pode traficar drogas até essa medida aqui. Não vou aumentar uma É isso viagem aí. aqui, aumentar uma viagemzinha ou outra, daqui a pouco alguém entra com recurso dizendo, olha, o ideal não é 40, é 60, né? Então, eu acho que aqui nós temos dois problemas que passam longe do usuário da droga, né? O primeiro problema é exatamente o que o Xará falou, é você ter o STF mal legislando, porque não tem nenhum lugar da lei, né? E o Congresso tem a autonomia para debater o que tiver que debater no tempo que achar que tem que debater. E na outra ponta, você criou ali uma forma de você traficar, né, dentro da lei, que até uma determinada quantidade estabelecida. Existem, acho que no mundo, 5 países que legalizaram, se a memória não me trai, é Canadá, Uruguai, Alemanha, Malta, e falta alguma coisa ainda. Holanda, Holanda. Eu acho que sim. Se não me engano, nesses países essa quantidade é bem menor, é 25 gramas, ainda assim uma quantidade que para alguns pode ser considerada razoável. O que eu acho, na verdade, que anterior a esse debate, que a gente vê aí uma democracia disfuncional, né? Com o Supremo Tribunal tentando preencher lacunas legislativas, o que não deveria ser seu papel. Mas, ao final, eu acho que todos nós, ainda que tudólogos, devamos nos render ao quê? À ciência, né? O que dizem o que diz a ciência envolvida? As categorias de classe de saúde, nós temos no nosso grupo 2 psiquiatras, doutor Carlos, né? E a George, né? Que sempre nos dão relatos do quão prejudicial são essas drogas, né? Então, a ciência diz não. Os técnicos em segurança pública dizem não. Então, para aquele pessoal que enchia a boca na pandemia para falar de ciência, pelo menos dessa vez parece que a ciência está contra eles. Mas vamos lá, é um pouco mais de Brasil. Vamos avançar para o nosso próximo. Só uma coisinha rápida, Claro. Arthur. Bem curtinha. Uma coisa que eu já escrevi sobre isso, tá? No site. É uma coisa que não está sendo levada em consideração, que é o trânsito. Você pode ter gente chapada dirigindo. Vai ser uma beleza, tá? Tem números mas número de hospital, tá? Não é achismo, tá? Em acidentes de trânsito, que a pessoa foi no hospital e foram feitos exames, tudo, tem uma grande incidência de pessoas dopadas, chapadas, em maior ou menor grau, tá? Que provocaram os acidentes, etc. Então, isso é uma coisa que me preocupa muito, porque você tem controles para bem ou mal, mas você tem controles para álcool. Não tem para drogas, exceto para motoristas de caminhão, e mesmo assim é uma fiscalização meio complicada, meio deficiente. Então, isso é uma coisa que me preocupa também. O tema é bem Mas aí complexo. eu deixo, até para
Aí eu acho que eu concordo com o Márcio. Eu não acho que essa distinção, enfim, vai aumentar o consumo. Não, 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 não é O que isso. vai, o que vai sim é que vai facilitar o tráfego. Claro, e o que eu Exatamente. acho que faltou casar uma coisa com a outra, entendeu? Só isso. Então, vamos ter uma certa tolerância para as coisas, para isso, tá? Vai aumentar o tráfego, sim, também acho. Então, vamos olhar num outro aspecto Eu também, acho que tá? não é que vai aumentar o tráfego, né? Eu acho que vai facilitar a vida do tráfico. Porque Sim, agora Isso, facilitar. eles conseguem ter representantes legais, sim. né? Vendendo a droga, né? E aí fica muito difícil, porque se o cara foi preso, a não ser que ele esteja preso em flagrante ali comercializando a droga, aquela quantidade que ele está ali, que pode ser uma quantidade passível de comercialização, não vai ser. E só antes de passar a palavra para o Márcio ali, só para fazer um complemento, há quem diga que a liberação das drogas acabaria com o tráfico. Se isso fosse verdade, a gente não tinha contrabando de cigarro, né, na fronteira Brasil-Paraguai, né? Então, não é tão simples assim a questão é, de fato é muito complexa, não dá para ter cálculo fechado. Márcio, você queria complementar? Não, só complementando o que o Guterman falou, a gente tem que pensar o policial, porque quem está no front, arriscando a pele, é o policial. Então, você imagina, o policial vai ter o quê? Uma balança de precisão para saber se o cara está com 40 gramas ou não. Se Aliás, tiver, teve meme, não sei se chegou a ver, né? não. O policial com o novo equipamento dos policiais. Então tem aqui uma balança de precisão na, coi- Não, na na Aí, farda verdade, dele. o fato é que, aí- na verdade, isso é um desincentivo para a autoridade policial. exatamente, é aí que Claro. eu ia chegar. O cara não, meu, o que vai acontecer cada vez mais é que, meu, a Exato, polícia e o policial na ponta, eles vão abrir mão do papel deles. totalmente. Esse é o Simples ponto. assim. É simples assim. A gente aqui quer colocar câmera, é tudo contra o policial. Quer colocar câmera como? Você naturalmente vai inibir a propensão do cara de combater o crime. É simples assim. Então, assim, a parte científica da história, que são as pessoas com autoridade sobre o tema segurança pública e saúde, são contrários a essa decisão. Mas a ciência só conta se for contra o Bolsonaro. Se não for contra o Bolsonaro, bom, então é isso, né? Tá liberado aí Vou, o vou, Uber, o vou iFood, trocar aqui meu fundo de tela para evitar evitar problemas. maiores problemas, exatamente. Vamos agora falar um pouco de eleição lá fora e aqui dentro. Hoje à noite, 10 horas, teremos o debate, o primeiro debate, até um pouco cedo, né? Eu achei assim. Não sei se é uma sensação minha, se nas outras corridas eleitorais foi desse jeito, foram desse jeito. Mas o fato é que nós vamos ter aí um debate versus Biden, os candidatos já estão definidos. Eu tenho uma sensação que, tipo assim, vai ser meio que um massacre da Serra Elétrica, né? Porque apesar dos dois terem idade, notoriamente o Trump ainda tem um vigor e o Biden, não sei a impressão de vocês, mas eu fico até, sob o aspecto humano, sensibilizado porque ele parece cada vez mais frágil, parece cada vez mais senil, né? E eu fico imaginando o que que vai ser esse debate hoje. Ô, Márcio, qual que é a sua sensação? Vai ser de goleada, que nem eu achei que ia ser São Paulo e Vasco, e quebrei a cara? Foi goleada, foi Foi goleada, Foi, goleada. pô. foi Não, goleada. presta atenção. A Vai goleada ser do goleada. Biden. Eu achei que ia ser goleada do São Paulo, né? Não achei que não. Pô, a gente fizemos um gol ali, pô, 1-0. Eu falei, pô, pra que que eu fui falar isso? Mas enfim, mas é a solidariedade. Ainda bem que o Vitor não tá aqui. Mas e Pois é. aí? Vai ser goleada pro Trump como se imagina ou você acha que tem surpresa? Você marcaria o que aí? Coluna um, coluna 2, ou faria um triplo? Não, eu marcaria o Trump. Agora, eu não sei quem foi que escreveu no grupo hoje isso, que talvez para os democratas seja bom que seja agora, que talvez dê tempo de substituir o Biden por alguém. Porque o Biden, quer dizer, ele, ainda mais assim, até onde eu conheço a cultura e a maneira de pensar do povo americano, né? O povo americano é muito do, né? O Trump mesmo é um exemplo, embora seja fora da curva,
é aquele cara que se fez, é o self-made, é o cara que fala grosso, é o cara, o presidente dos Estados Unidos é um cara que tem que ter um Kennedy, né? Um cara assim, até um Reagan, né? Aquele cara que tem a postura de, olha, eu sou mais eu, nós somos o maior país do mundo, bate com o negócio na mesa, aquele negócio. E o Biden é a fraqueza personificada, né? Lembra o Biden, Carter, né? até Foi fisicamente, que foi um dos raros que, num cenário não tão complexo, não conseguiu se reeleger, né? exatamente. Quem? O Jimmy O Carter. Carter. Jimmy Carter. Carter. É. Pois é, ele é mais pro Carter. Assim, ele é um cara assim, ele é frágil, ele é um cara frágil, né? Então, e o Trump é arrogância em pessoa, né? Então, eu acho que o Trump deve passar o carro em cima dele e talvez isso leve os democratas a uma decisão que, né, é de crise, mas funciona, de pensar em outro nome. Não sei se já tem algum, ouvi falar em Michelle Obama, mas ela parece que não quer. Ela seria um nome forte, né? Agora, o Biden realmente, o governo dele, a fraqueza dele, quer dizer, o Putin, né? O Putin não se metia gostoso para cima do Trump, né? Ele esperou, nitidamente ele esperou a troca da guarda, né? Esperou a troca da guarda e dizem que tem a história da Angela Merkel também, que saiu do Senado, que a Angela Merkel, por falar russo e ter um diálogo forte com ele respeitava, ele tinha um certo cagaço da Angela Merkel também. Saíram os dois, aí o cara botou o bloco na rua. Então, eu acho assim que, do ponto de vista, raciocinando como um americano médio, estou tentando fazer isso, tá? É muito mais legal para ele ter um cara forte, um cara que intimide, do que um cara fraquíssimo até fisicamente, né? Então, eu acho que o Biden deve tomar uma lavada no debate e talvez isso leve a novos rumos da campanha. Essa campanha ela tem alguns ineditismos, né? Como, por exemplo, um ex-presidente concorrer, né? Eu lembro aqui dos presidentes americanos, que foi o Ford, Gerald Ford, depois o Jimmy Carter, o Ronald, eu estou dizendo assim, na minha vida de adolescente, criança para cá, né? Foi o Gerald Ford, o Jimmy Carter, o Ronald Reagan, o Bush pai, o Clinton, o Bush filho, não é isso? E aí depois nós tivemos o Uhum. Obama, o Trump e agora o Biden. Primeiro que assim, presidente que concorreu à reeleição que perdeu, só me ou não concorreu, acho que eu só me lembrava do Jimmy Carter, e agora o Trump, mas aí no caso do Trump a pandemia acertou ele em cheio. E a maior prova disso é que ele volta e provavelmente vai ganhar. Eu tive conversando hoje com uma banker, já tinha conversado com outros profissionais de mercado e outras pessoas que eu conheço, e não encontrei ninguém que me dissesse que se a eleição fosse hoje, né, que não seria o Trump o vitorioso. Pode ser que tenha gente que pense assim. E aí, Nora, o que que você acha? O que que a gente deve esperar desse debate aí? Então, eu estou curiosa. Eu acho que, assim, o Trump ele é muito mais articulado, ele conhece muito bem televisão, tá? Então, assim, não sei, por mais que preparem o Biden, que milagres vão conseguir, tá? O Trump, ele domina, ele vai estar no meio dele, tá? Então, isso ele domina. Agora, o que eu achei engraçado hoje, eu estive alternando um pouquinho o noticiário internacional com o nacional, eu achei muito engraçado os correspondentes brasileiros nos Estados Unidos, falando: olha, não, porque me disseram que a estratégia do Biden vai ser essa, do Trump. Gente, vocês estão sendo usados, vai. Você acha que vão te contar qual é a estratégia para o debate? Você acha que E tem que falar como o Garrincha falou, né? Mas já combinou com os russos? combinou com os russos, né? Não, então, mas assim, dizer assim, não, porque o Trump vai fazer isso e vai fazer aquilo, porque ele não vai bater no Biden, o Biden vai bater no Trump, mas não vai falar das realizações dele, blá, blá. Gente, é conto da carochinha. Se esse pessoal acreditou nisso, estão sendo. Eu acho engraçado, engraçado não, triste, na verdade, bem patético, quando o jornalista ele é manipulado dessa forma, quando ele está sendo operado assim. Eu acho isso muito, muito triste, um Na verdade, desserviço. o que a gente vê cada dia mais é assessoria de imprensa no lugar de jornalismo, né? E você, Xará, o que que espera aí desse debate? Massacre da Serra Elétrica? Ou
como é no Então, começo, o Biden, o Trump não vai querer judiar para não despertar simpatia pelo bom velho. E essa eleição tem uma coisa, se- né? A Kamala Harris, muita gente elegeu a chapa Biden-Kamala, imaginando que, por conta da idade avançada do Biden, ela seria uma natural sucessora. E o fato é que ela ela foi uma figura que foi ofuscada, né? Ela, assim, ela, ela não saiu da penumbra, né? Ela não floresceu durante esse mandato, né? Tanto é que, assim, ninguém fala no nome dela como uma alternativa, né? Pouco provável que se o Biden não viesse a ser o candidato, viesse a ser ela. Não, parece que não conseguiu conquistar esse espaço, né? eu acho que a escolha não foi das melhores, né? Não é uma pessoa do mainstream, pessoa mais à esquerda, tal, enfim. O fato é que, bom, primeiro, aquilo que você colocou logo no início, né? Um debate muito cedo, porque o Trump atropelou, né? As primárias americanas, as primárias republicanas. Eu acho que talvez tenha sido a escolha mais cedo de um candidato, né? Porque, assim, Isso quase não teve primárias, e né? diria que essa tratorada provavelmente surpreendeu mesmo o mais otimista dos trumpistas. Talvez, não sei, talvez é que é difícil surpreender os trumpistas, né? Os caras são muito confiantes. O fato é que, enfim, tá aí, o candidato é o Trump e já, né? Que ainda tem primária rolando, né? Ainda tem algumas, mas enfim, só pro forma. É, eu estou realmente muito curioso, porque, assim, falam muito do Biden, que o Biden está caquético e tal, mas o que eu vejo são memes. Eu nunca vi o Biden falando mais do que 30 segundos no meme. Ah, Então, eu estou curioso. eu já vi algumas cenas dele que não são memes assustadoras. Por exemplo, ele sendo retirado de uma coletiva, quase que conduzido. Não, eu entendo. Teve Eu sei. um evento agora esses dias com o Obama. Eu não sei se vocês viram o Obama conduzindo ele para fora do palco, assim. Cara, é uma cena, quando você pensa que aquele cara ali tá liderando a maior nação do mundo, é assustador a fragilidade dele, sabe? É Então, assustador. eu quero ver eu quero ver com os meus olhos. É assim, como eu disse, você recorta 30 segundos de qualquer cena, né? Você pega uma cena de 2 horas, você pega 30 segundos e você escolhe. Por isso, eu quero ver durante 2 horas o cara, não durante 30 Bom, segundos, né? daqui a alguns minutos, Então é isso. daqui uma hora e pouco, a gente vai poder acompanhar, né? E eu estou curioso para ver a cobertura do New York Times, porque se o New York Times disser que o Biden perdeu, é porque o Biden perdeu. Então essa é a minha curiosidade. Você está dizendo que o New York Times é a última linha de defesa democrata. O que eu estou dizendo, o que eu tô dizendo é que não adianta no nosso grupo dizer que o Trump ganhou. Eu não vou dar a mínima bola para isso. Agora, Eu se o quero New que a York mídia democrata diga que ele perdeu. Aí eu vou acreditar. e não fica nenhuma questão de acreditar ou não, né? A questão é assim da relevância do evento em si. Isso, Se os caras isso. se conseguirem contornar, o Márcio quer falar alguma coisa. Não, se a Globo News disser que ele perdeu, Aí aí perdeu. Ah, realmente bom, aí, aí nossa, a mas casa aí, caiu, pô, aí a casa acabou. caiu. Se o É melhor Guga nem ter Chakra eleição. disser que Já perdeu, entrega a chave e pronto. Exatamente. O New York Times ainda é torcedor, né? Daniela Lima É com aquela torcida cara de organizada, velório. torcida Aquela organizada. cara de velório, as pesquisas indicam que o Trump, 75% dos americanos acharam que o Trump venceu. Entre os democratas foram 60% aquela cara de velório, né? Aquela Isso, Aí, a é eu isso. manchete vou vai ser ver. algo assim como o fim da democracia, o isso, Isso. Estado de Direito, Aliás, acaba o o Estado. suicídio da tem democracia. um vídeo Isso. sensacional que era o pessoal do antagonista, né? Que era o Diogo Mainardi, o Lucas Mendes e quem mais? Ah, e o Caio Blinder, né? Eles acompanhando o resultado da eleição quando o Trump foi eleito, né? Sensacional, muito divertido. Talvez a gente tenha algumas boas cenas assim. Bom, mas falando em eleição, nós temos eleição aqui para prefeito em São Paulo, as últimas pesquisas. E aí, Que é Xará, muito mais importante. é muito mais importante, né? Nós vamos aqui, de forma bairrística,
fala da eleição da Prefeitura de São Paulo, mas tem um motivo, né? É que, na verdade, a cidade de São Paulo, se eu não estiver enganado, é o terceiro ou quarto orçamento do país, né? Uma das maiores cidades. Terceiro. É a terceira, não é isso? Terceiro maior orçamento do país, maior que de todos os demais estados, né? E dito pelo próprio Lula, a eleição em São Paulo seria meio que um tiratema Lula-Bolsonaro. O Bolsonaro apoia o atual prefeito Ricardo Nunes, em detrimento do sonho ali do, meu Deus, faltou o nome que era o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, né? Ele que tinha pretensão de ser candidato. As pesquisas colocam o Boulos na frente. E a minha pergunta é o seguinte: eleição em dois turnos normalmente não ganha o preferido, ganha o menos odiado. A rejeição do Boulos na hora certa vai se manifestar, ou é bom a gente se fechar, comprar uns cadeados a mais, Xará? Não, o Boulos, eu acho que o Boulos não ganha. Eu acho que Tem muito. É o Boulos contra a Rapa, então é difícil. eu tenho essa sensação também, que ainda, assim, para mim é surpreendente que o Boulos tenha numa pesquisa o que ele tem, mas ele tem mesmo, né? Mas também tem muita rejeição, né? E eleições em dois turnos, rejeição conta muito, né? O que você É. acha, Nora? Tem alguma chance do Boulos ganhar a eleição? Ou podemos dormir tranquilos? Ou é melhor passar mais uma volta na chave lá da fechadura? Não, eu acho que não. Eu acho que ele já chegou para lá do teto dele, tá? Eu acho que ele está até fazendo hora extra no que é considerado o teto dele. Então, e eu não acho que ele consiga manter isso, não, tá? Mas e outra, esses outros satélites que tem por ali, Marçal, Tabata Amaral, tudo isso daí. Poucos desses aí, quando houver uma peneirada, nem digo segundo turno, talvez antes mesmo, da Atena, seria uma surpresa se ele chegasse até o primeiro turno como candidato, né? Mas todos esses aí que talvez nem cheguem ao primeiro turno como candidatos, a maior parte desses votos vão migrar pro Nunes, tá? Então, eu não acho que o Boulos, eu nem acho que ele chegue no segundo turno, tá? Mas também tem uma coisa, eu erro muito, tá? Eu erro muito, muito, os meus prognósticos, assim. Então, não me leve muito a sério, não, tá? Mas eu acho que não chega. Espero que dessa vez você não erre. E aí, Márcio, você de Niterói, Rio de Janeiro, como é que acha que vai ser a campanha aqui em São Paulo? O Boulos tem chance? Eu não sei, quer dizer, eu vou por analogia. Aqui no estado do Rio tem um cara muito parecido, quer dizer, muito melhor que o Boulos, muito menos odiável que o Boulos, que é o Marcelo Freixo, né? O Freixo sempre, né, já tentou, conseguiu perder até para o Crivella, lá no Rio de Janeiro. Então, ele sempre vai ao segundo turno, né, e depois não vai. Então, o Boulos, eu acho que já é uma trajetória que a gente conhece, é a da Manu, lá em Porto Alegre, é a trajetória da esquerda. Primeiro que eles são bombados nas pesquisas, né? A pesquisa deles sempre arredonda para cima, na vida real sempre é abaixo disso. E eles, né? Eu nem sei quanto é que está, só de curioso. Qual é que está a intenção de voto nele aí? Eu Ah, não acompanho. Hoje é, estava menos de um ponto percentual de diferença. Estava 25 para alguma coisa assim. Mas estava menos de um ponto percentual na Ah, mas ele está com Quest. 25%. Sim, Ah, na então É, Quest. não morreu. Guterman, me ajuda se minha memória está falhando? Eu acho o que a Quest. Entre Quest vinte e estava cinco e dando 30 isso. É. dependendo Mas a da Quest que saiu pesquisa. hoje estava 25%, mas assim, dava menos de um ponto percentual de diferença de Aí, um para o outro. porque no segundo turno eles perdem. Sempre é assim. Quer dizer, um dia pode ser que eles ganhem, né? Todo mundo. Mas é igual o Botafogo. Assim, pode virar o primeiro turno na frente, mas não vai. Pode ficar tranquilo que não vai ser campeão. Não tem errado. É a trajetória da esquerda sempre. É, É, o PT ganhou 3 eleições em São Paulo, né? Ganhou sei. com a Irundina, que foi uma surpresa, assim. Eu acho que não se repete uma pessoa com o perfil da Irundina. Não sei, me parece que é difícil. Depois foi a Marta, que não é um perfil, tanto que ela saiu do partido depois, esquerda enfim, foi para chique, o né? PMDB. Então, a esquerda chique, que é que nem o Haddad. Exatamente, É mesma uma esquerda. esquerda quase PSDB, entendeu? Isso.
Então, Esquerda, é uma esse esquerda que é com o noa. perfil. Esquerda de garfo e faca, né? Come de garfo e faca, Isso. não come com a mão. Né? A Mas Marta, a no Haddad e cenário, tal. O Haddad, no, inclusive, que Boulos não não é, conseguiu se né? reeleger, né? não, e tem que Isso. pensar o seguinte: qual era o cenário na época da Erundina? Quem é que tinha rejeição ao PT naquela época? O Exatamente. PT não Não, tinha sido Verdade. poder, e acho não, nunca e tinha sido acho que vale poder. De até lá para cá caiu muito. Com e, certeza. e acho que vale a pena esclarecer aqui, né? Eu coloquei o Boulos quase como uma temerosidade pessoal, né? Porque o que a gente viu nas pesquisas reveladas nas últimas horas é o seguinte: o Boulos vinha num cenário em que ele liderava e o prefeito Ricardo Nunes, que não tinha uma o eleitorado não o conhecia muito, porque vai lembrar, né, que ele foi eleito vice-prefeito na chapa liderada pelo Bruno Covas. Esse sim tinha uma notabilidade, uma notoriedade maior, neto do Mário Covas, que era uma liderança tradicional aqui em São Paulo e tal. A minha pergunta em relação, colocando o Boulos como referência, é porque ele vinha liderando a pesquisa. Algumas pesquisas agora apontam empate técnico, outras já colocam o Ricardo Nunes com uma margem muito pequena, ainda dentro do empate técnico à frente. Mas a minha preocupação era mais no sentido da. A minha preocupação era mais no sentido da referência, né? Do Boulos ter partido do princípio. Bom, chegamos acho que na nossa rodada final agora, né? Dicas, bolas dentro, bola fora. Por quem que eu começo? Posso começar por você, Márcio? Pode. Mais velhos primeiro. Isso Tá aí. certo. Mais experiente, o nosso decano. A cota de idoso aqui Não preenchida. chega a Então, ser tá bom. não chega a nosso decano. Muitas Tá bom. histórias para contar, não chega a ser um Forrest Gump, piadas internas, né? Mas é o nosso decano. E aí, Márcio, qual que é a sua Eu bola dentro, só, eu sua só bola dentro, sua vivi bola fora e sua dica? Eu vivi, só antes, dentro da piadinha interna, eu vivi 23 anos no Rio Grande do Sul e os últimos 49 no Rio de Janeiro. Ponto. Tá? É isso Não aí. vivi em nenhum outro lugar, tá? Só nesses dois. Tá? Então, segue o jogo. Pô, essa não tem ninguém vendo mesmo, é só para gente. Bom, segue o jogo. Então, bom, bola fora, eu acho que talvez seja uma unanimidade. Mais uma vez o STF se metendo onde não deve e fazendo cagada, porque realmente dessa vez extrapolou qualquer, resolveram criar uma lei, mas não tinha lei, enfim, já foi debatido, né? STF, essa bola fora foi horrível, tá? Bola dentro, eu como ex-praticante de vôlei, né, eu fico impressionado. Eu vi um número da revista Exame agora, Superliga de vôlei brasileira, deu um retorno pela primeira vez, de 2 bilhões de reais. Cara, é muita. Para quem é 50 anos, faz exatamente 50 anos, eu era jogador federado na Federação Gaúcha, 1974, tinha 22 anos. Qual a sua E posição, Márcio? pô, hoje seria ponteiro passador. Eu era ponteiro. Né? O cara com um anão de 1,81 m ponteiro. Né? Mas, enfim, hoje em dia é outro. 1,81 m hoje é juvenil. Acho que travou. Acho que travou o Márcio. Vamos ver se ele volta aqui. Senão, vamos fazer o seguinte: a Nora vai falando aqui a dica dela, a bola dentro e a bola fora, e depois a Tá, gente volta para o Márcio. tá. Mas é rapidinho. Bola dentro não tenho, não achei nada. Bola fora, a gente tem que falar do meu time. A Gaviões da Fiel invadiu o CT do Corinthians agora à tarde. Tudo Outra bem, novidade, hein? a gente tá péssimo, tudo, mas também não precisa, né, partir para isso, né? Sorte que não Mas encontraram se não ninguém, fizer né? isso, vai resolver como, Nora? Tem que bater em É, todo mundo. O problema é sendo, esse, né? sendo gaviões, pode ser isso, né? Pode ser, mas é feio, eu acho feio, assim. Mas assim, além do mais, muito mal planejado, porque não tinha ninguém, chegaram lá, não tinha ninguém, tá? Se eles queriam dar uns cascudos em alguém, não encontraram, né? Então, E, enfim, mas meu time tá só bola fora e só notícia triste ultimamente. e alguma dica? Então, na verdade, uma desdica. Eu tinha dado como dica a série Fargo, tá? Então, assim, entendam a metade da dica, tá? Primeira temporada e segunda temporada, show de bola. Terceira, um saco. E a quarta, estou me arrastando para ver se eu consigo seguir. Mas a primeira e a segunda valem a pena. Terceira e quarta, vão fazer outra coisa da vida.
Pronto. E você, Xará, sua dica, sua bola dentro, sua bola fora? A minha bola, bom, futebolístico. E minha bola fora, primeiro minha bola dentro vai para a seleção da Geórgia. Geórgia é um lugar que eu não sabia que existia. Para quem não leu o meu livro, ou para quem leu, né, vai ver que eu usei a Geórgia como um exemplo, que a Geórgia tem exatamente a mesma renda per capita do Brasil, mas tem uma distribuição de renda muito melhor. Então eu comparo os mais pobres da Geórgia com os mais pobres do Brasil, os mais ricos da Geórgia com os mais ricos do Brasil, mostrando que os mais pobres estão melhores, né, do que os mais ricos, e os mais ricos na Geórgia estão piores que os nossos mais ricos, porque tem a mesma renda per capita, só que melhor distribuída. Então eu uso a Geórgia porque calhou de ser um país que tem exatamente a mesma renda per capita do Brasil. Mas assim, eu nem achava que nascia gente lá, era só um exemplo teórico que eu usei no meu livro. E não é que eles conseguiram passar para a fase de mata-mata na Eurocopa? Achei sensacional. Então, bola dentro para Geórgia, União ex-República Soviética. Soviética. Exatamente. Minha bola fora, ainda no campo futebolístico, vai para a seleção brasileira, que realmente eu estou achando, não sei não, se consegue passar da fase de grupos. Se for esse futebolzinho que fez contra a Costa Rica, É vai, porque não vai foi, sofrer. não foi nem aquele 1-0, não foi nem aquele 0-0 que você diz assim, marretou, marretou, marretou. E assim, Isso, teve, aconteceu nada. teve um domínio de posse de bola, mas que foi refletido exatamente na pouca objetividade, né? E ainda tem gente que fala que o Neymar não faz falta, né? Quem nunca chutou uma bola não consegue entender o valor do Neymar, mas enfim. Exato, Neymar, cara que rompe a linha, né? Que, o que, Neymar que que de inventa uma é, jogada. o Neymar que é tão burro, tão burro, tão burro, que ganhou um torneio de pôquer, que é um esporte de inteligência, ganhando um prêmio de 1.600.000. Um jogador profissional, mas que levou um torneio importante. Então, acho que é melhor não subestimar a inteligência do Neymar. Bom, bola dentro para a Geórgia, bola fora para a seleção brasileira. Alguma dica, Xará? Não, não tenho. Não, a dica é esse fim de semana, Eurocopa, por favor, não percam. 1 da tarde, 4 da tarde, jogões. Bom, a minha bola dentro vai para o São Paulo Futebol Clube, que num ato de generosidade e solidariedade resgatou a autoestima cruz-maltina e inundou novamente corações que até então estavam ressecados, inundou esses corações de esperança. Então, você vê que a verdadeira amizade, né, se manifesta em momentos assim. E, obviamente, né, a torcida do Vasco é uma torcida muito importante, relevante, salvo engano, deve ser a quarta ou quinta torcida do país. Então, mercadologicamente, é importante o Vasco permanecer na primeira divisão. Então, parabéns ao São Paulo, que num gesto sublime, né, se superou e novamente encheu de esperança corações de amigos como o Dr. Carlos, como a Geórgia, mas especialmente o nosso amigo Vitor, que não pôde estar aqui. Segunda falta, Almeida sendo notificado. Se não tiver uma boa justificativa, na terceira já é aquela multinha e aquele gancho. Bom, a bola dentro está dada. A bola fora não poderia ser diferente, né? A bola fora segue sendo para o nosso Supremo Tribunal Federal, que cada vez mais faz do Brasil alguma coisa qualquer que não uma democracia, né? Os poderes não se respeitam, não são harmônicos, e infelizmente a gente tem um Senado omisso que não cumpre o seu papel num sistema de pesos e contrapesos, né? De colocar algum freio nisso que a gente vem vendo. E dica eu não tenho nenhuma, então, já que eu não tenho nenhuma dica especial em relação a um seriado, um filme, uma dica de vida, vamos se amar, vamos ser felizes, vamos aproveitar cada dia das nossas vidas, porque o tempo é cruel, ele não para, né? E cada dia que passa, e cada minuto que passa é um dia a menos, então vamos nos amar, vamos ser felizes. Valeu, gente. É um dia a mais. É, o Márcio, infelizmente, caiu a conexão dele, não conseguiu voltar a tempo, mas também deixo aqui um abração para ele, que sempre é brilhante aqui os nossos encontros. E espero que na próxima semana o quinteto esteja novamente unido. Um abração para todos. Fiquem com Deus. Valeu, tchau, Meu tchau. Tchau, Deus. tchau. Tchau.